E hoje é dia de análise de currículo. Vamos analisar aqui no canal juntos o currículo do estado do Amazonas, que está bem legal também, bem interessante. Ele vem construído durante um bom tempo e agora está disponível para a gente. Vamos dar uma olhada então? Vem comigo! Fala pessoal, professor Eldo com vocês. Eu estou aqui com a proposta curricular e pedagógica do estado do Amazonas para o novo ensino médio. E quem me enviou a proposta curricular do Amazonas foi a Amy Carvalho, que é professora do estado e que também se tornou membro aqui do canal. Se você ainda não é membro, então clica aqui em Seja Membro, que você vai ver que tem acesso a um grupo exclusivo do Telegram, onde você pode conversar direto comigo e com vários outros professores que são colegas nossos, que já são membros aqui do canal. Já passamos de 130 e tem muita gente lá que está trazendo novidades, coisas interessantes. Além de descontos exclusivos para os cursos, como por exemplo de cultura digital e o de projeto de vida, que já estão disponíveis para vocês aqui na descrição. Então, se você ainda não sabe como se tornar membro, clica aqui embaixo em Seja Membro. Lembrando, se você tem e-mail institucional, não consegue se tornar membro, tem que ser do seu e-mail particular. E Amy, muito obrigado. E agora vamos para a análise. E claro, aproveita para se inscrever aqui no canal e dar aquela curtida no vídeo que fortalece pra caramba, ajuda um monte. Tem muito professor que quer receber esse conteúdo. Para você poder ajudar ele, é só curtir e comentar aqui. E claro, compartilha lá no grupo da escola que vai ajudar pra caramba. E se você quer que eu analise o currículo do seu estado, então é bem simples, você me procura lá no Instagram, @prof.eldo, e manda para mim um direct com a proposta curricular do seu estado, com a grade curricular, pode ser do seu estado, do seu município ou da sua escola particular, não tem problema. Manda para mim lá no Instagram, me segue lá que eu vou fazer a análise para você também. Bom, todas as propostas são parecidas. Esse PDF eu vou deixar para vocês aqui na descrição também, tá? É só você clicar ali e fazer o download dele para poder ter acesso. Então, se você ali do Amazonas aí não teve acesso, pode conseguir aqui no canal. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Sumário é importante, é interessante, porque se você está utilizando o Chrome como leitor de PDF, você clicar aqui, ele vai automaticamente para o local onde você quer. Então vamos dar uma olhada como é que está dividido esse sumário. São 467 páginas, é coisa pra caramba, tem muita informação pertinente aqui. Ele fala sobre a organização da proposta curricular. Então nós temos aqui as várias ofertas. Aqui ele fala sobre 4 modalidades: o ensino médio regular, o ensino médio em tempo integral, o ensino por mediação tecnológica e o ensino médio noturno. Então tem essas 4 grades que a gente vai dar uma olhada. Depois nós vamos ter uma grande parte falando sobre o que é protagonismo, formação integral, interdisciplinaridade. Isso aqui é importante demais para os professores lerem, analisarem. Pessoal, o novo ensino médio ele é muito mais uma mudança de método do que uma mudança de currículo. Então, pessoal, pensa comigo. Eu adoro analogias quando falando sobre veículos. Então pensa assim, ó, eu tenho um veículo que anda a 80 por hora. Se eu trocar toda a carcaça dele e deixar ele parecendo uma Ferrari e não mudar a estrutura dele, o motor, o chassi, ele vai continuar andando a 80. Não resolve. Então não adianta a gente fazer toda essa mudança da grade curricular se a gente não mudar o método com que nós, professores, estamos trabalhando em sala de aula. Então, por mais que o pessoal fique muito irritado comigo e os haters me odeiam porque eles vêm aqui no canal e falam muito, reclamam muito, não adianta mudar tudo isso se a gente na sala de aula, e aí é responsabilidade da gente, professor, dentro da sala de aula a responsabilidade é minha, como professor, mudar o meu método e trabalhar de forma que se adeque a essa nova realidade. O mundo mudou, a sociedade mudou, o jovem mudou, o ensino médio mudou, então nós temos que mudar também dentro de sala de aula. As redes têm a responsabilidade deles de fazer a formação. Se eles não estão fazendo, então aí nós temos que ocupar a rede. Mas dentro de sala de aula nós temos que mudar. É verdade. Formação geral básica, então ele está falando sobre a formação geral básica. O pessoal reclama muito da hora que diminuiu, reduziu muito as horas da formação geral básica. É porque antes nós tínhamos 2.400 ou 3.000, dependendo da rede, e era tudo formação geral básica. Agora não é mais, agora nós temos a formação geral básica e o itinerário. E a formação geral básica então reduziu para menos de 1.800 horas, enquanto que os itinerários são 1.200 ou mais. Hoje eu estava respondendo um estudante que ele era do Pernambuco,
e ele me encontrou e estava me perguntando qual seria o itinerário ideal para ele. Ele queria fazer, ele não sabia se ia para o lado da medicina ou para das ciências políticas, e ele me mostrou os itinerários que tinha na escola, e eu então ajudei ele a se encontrar o que ele seria interessante para ele. Ele saiu muito satisfeito e ele fez uma escolha. É isso que é o novo ensino médio, permitir que o estudante faça escolhas. E a formação geral básica tem a ideia de ser uma formação básica, tá? Então ele vai ter contato com todas as disciplinas, com todos os componentes, mas de forma mais básica. Então sim, vai ter uma redução do conteúdo, porque o conteúdo não é mais tão importante, o importante é o estudante, o importante é desenvolver as competências, focar. Se ele for ser jornalista, então ele vai ter que focar na área de linguagens e ter um pouco menos da outra, mas ele vai ter a formação geral básica, ele vai ter o básico para a vida dele. É isso que a gente tem que entender. A formação geral básica é o básico. E aí então vem os itinerários formativos. O pessoal anda muito preocupado com isso. Não, eu tenho que focar nos itinerários, porque agora os itinerários vão trazer coisas novas, vão mudar tudo. Gente, nós temos que focar na metodologia. Não importa se eu pegar agora, nesse momento, e focar nos itinerários formativos e não mudar o meu método da aula, o que eu vou ter? Eu vou ter um monte de disciplinas independentes, cada uma na sua caixinha e nenhuma trabalhando entre as outras, e o novo ensino médio não vai funcionar. Ele tem toda a razão. Então aqui, ó, nós temos alguns componentes interessantes. Então ele fala muita coisa, ó, projeto de vida, projetos integradores, cultura digital, educação financeira, fiscal e empreendedora, olha que interessante, interculturalidade, sustentabilidade do Amazonas. Legal o currículo do Amazonas aprofundar a questão do próprio Amazonas. Currículo de aprofundamento, eletivas e eletivas orientadas. Tem critérios de avaliação, ó, interessante saber como é que vai ser o critério de avaliação lá no Amazonas, será que vai ser parecido com o daqui do Rio Grande do Sul? Vamos dar uma olhada. E aqui vem uma parte importante, ó, orientações metodológicas. Leiam isso, se apropriem disso e usem isso na sala de aula. Metodologias ativas, inovação nos ambientes de aprendizagem, sugestão de inovações pedagógicas. Sugestões sempre são importantes. O pessoal gosta de falar da teoria, mas e aí, como é que a gente vai fazer na prática? E aí as matrizes curriculares, que é o que a gente realmente, né, vai analisar aqui no canal hoje. Vamos dar uma olhada nessas matrizes. Depois eu vou voltando aqui, então são 467 páginas com muita informação legal para vocês. Vamos ver como é que vai ser o diurno. Ó, só cliquei e já vim direto. Isso aqui é o Google Chrome que faz para vocês. A Google, por sinal, tem várias ferramentas que substituem praticamente todas as ferramentas do Office que vocês têm, as ferramentas de escritório, quer seja o LibreOffice, o Microsoft Office, qualquer Office, utilizando as ferramentas Google que são gratuitas, basta você ter um Gmail, não precisa nem ter no navegador Chrome. Se você quer saber mais, eu vou deixar um card aqui para vocês, com uns vídeos que eu fiz sobre algumas das ferramentas Google que são bem legais. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura curricular. Então eles já dividiram a primeira, segunda e a terceira série. Esse ano de 2022 vai ser aplicado somente para a primeira série do médio. A segunda e a terceira série continuam no modelo anterior. Como é que vai funcionar? Ele está dividindo a formação básica, aqui ó, geral básica, e os itinerários formativos. A formação geral básica, como a gente já sabe, temos as 4 áreas: linguagens, natureza, matemática e humanas. Todas elas estão divididas também nos seus componentes. Então, se você é professor de português, tem aula de português, fica tranquilo. Então aqui nós temos, ó, 4 períodos de português no primeiro ano, 3 no segundo e vai ter 2 no terceiro. Arte tem 1 em cada, educação física tem 2 no primeiro, 1 no segundo e 1 no terceiro. A língua inglesa tem 2, 1 e 1. Física, química e biologia, 2 em cada um no primeiro. E aí nós temos 1 no segundo e 1 no terceiro de cada um. A matemática tem 4 no primeiro ano, 3 no segundo e 1 período só de matemática no terceiro ano. Então aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. História tem 2 no primeiro e geografia também. Sociologia e filosofia tem 1. No segundo, a mesma carga, 2, 2, 1. E no terceiro, 1 em cada. Vamos dar uma olhada no seguinte, olha. No primeiro ano, a formação geral básica tem 800 horas. No segundo ano, 576 horas. E no terceiro ano, 416 horas. Fecha 1.792 horas somando os 3 anos. Quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Olha só que interessante. Primeiro ponto positivo. Temos arte e educação física e língua inglesa nos 3 anos. Esse é o ponto positivo. Muitas redes estão
excluindo arte, deixando arte com um período só ou no segundo, ou só no terceiro. A mesma coisa com a língua inglesa, reduzindo a quantidade. Educação física também, muitas não tem no terceiro, e enchendo de língua portuguesa. Muita língua portuguesa. Tem currículos que tem 4, 4, 4 e depois não tem nada de arte, educação física e língua inglesa. O que esses currículos estão se equivocando e não estão entendendo é que a linguagem ela tem que ser trabalhada de forma integral. Então, não adianta você botar 4 de língua portuguesa e não ter arte, não ter educação física. O ideal é você dividir e que tenha. Ah, mas daí vai ter menos língua portuguesa. Pessoal, a linguagem tem que ser trabalhada. Lá em educação física tem que ser trabalhado construção de textos, tem que ser trabalhada interpretação. E aí aqui a língua portuguesa pode focar mais na gramática e na ortografia. Mas para isso tem que ter planejamento. Então, ponto positivo, parabéns para o Amazonas por colocar manter sempre pelo menos um período de cada nos 3 anos. Parabéns. O mesmo vale para a ciência da natureza. Eu vi muito isso em alguns currículos que eles excluíram a natureza do terceiro ano. Gente, para mim esse é o maior absurdo de todos e isso está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, tá? E em vários outros redes também. Tirar a natureza do terceiro ano, cara, é um absurdo. Ah, mas o estudante vai poder se focar. Gente, eu sei que no itinerário, quem quis ir para a área da natureza vai ter esse foco. Mas e quem não quis? Na hora que ele for prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o vestibular, vai ter prova de natureza. Ele passou o ano inteiro sem contato com a natureza. Ah, mas ele teve 2 períodos no primeiro e 1 período no segundo. Ele teve contato, mas ele tem que ter contato no terceiro também. Eu não vou abrir mão disso e eu sempre vou dizer, esse aqui tá, não é o melhor que eu vi até agora nessa parte de formação geral básica, porque tem 2, 1 e 1, tá? Eu vou pular matemática e eu já volto para ela. O mesmo vale para ciências humanas, tá? No currículo da maioria dos estados, nós temos aqui, retirando sociologia e filosofia, tendo um período só nos 3 anos, ou 2 períodos dentro dos 3 anos, e não tendo no terceiro ano, tendo um período de história e um período de geografia só no terceiro ano. É a mesma situação da natureza. Por mais que o estudante ele não tenha o foco na área de humanas, ele precisa ter o contato com a área de humanas em todos os 3 anos, porque no vestibular ele vai ter que trabalhar a área de humanas, ele vai aparecer lá, então ele precisa ter esse contato e eu acho muito importante. Então, parabéns de novo para o pessoal do Amazonas. Brent Rambo. Agora vamos para os 2 pontos negativos. Primeiro deles, literatura. Cadê a literatura aqui? Não tem literatura, tá vendo? Lá embaixo, quando eu dei uma olhada, a gente vai procurar aqui, a gente vai ver que ele fala que a parte da literatura, a literatura vai ser trabalhado dentro do componente de língua portuguesa. Então, o que vai acontecer? Não que seja uma coisa muito ruim, mas eu não sei, não me agradou muito isso. O pessoal de língua portuguesa vai trabalhar a literatura também. Então, claro, aqui vai ficar pouco, né? 4, 3 e 2 para trabalhar tudo. Eu preciso pegar um período meu de português e trabalhar literatura? Não. O que você vai ter que fazer aqui, professor do Amazonas, é pegar o livro, aquele de língua portuguesa. Eu já fiz análise aqui no canal sobre as obras de linguagens, fiz sobre uma e essa semana vai sair sobre a Multiverso Linguagens da FTD também, então vai ajudar vocês. É pegar o livro de língua portuguesa, aquele específico, e você vai analisar que ali dentro a literatura está dividida dentro do português. Então, se você se apropriar desse livro e conseguir trazer ele para o seu estudante, ele não vai perder a literatura, mas ela tem que estar trabalhada junto com o português e não separado. Se você conseguir fazer isso, esse ponto negativo pode se diluir, mas ele vai depender de você, professor, conseguir dar conta dessa situação. Matemática. Começa com 4, vai para 3, até aí perfeito, e termina com 1 período. É o quê? Eu aumentaria isso para 2. Reduzir aqui para 2 no segundo ano, e aí vai reduzir o total de horas aqui, diminui 40 horas aqui, e colocar 2 aqui, aumentando 40 horas, e aí aqui fecharia o mesmo número de horas. Diminuiria um tanto de horas aqui, aumentaria aqui. Diminui 40 horas da formação geral básica do segundo ano e aumenta no terceiro ano. No final, porque o que importa é bater no final, fecharia. Eu colocaria 2 e 2. Não que isso vá fazer a diferença, mas matemática
Um período só é pouco para o terceiro ano. Mas, de novo, o professor não tem que se focar no conteúdo. Vocês têm que dividir todo aquele conteúdo aqui. Então você tem 6 livros de matemática para trabalhar, vocês vão ter que trabalhar 3 livros no primeiro ano, 2 no segundo e 1 no terceiro. Pelo menos, chutando por alto assim, vocês vão ter que pensar em aumentar a quantidade do conteúdo do primeiro ano para poder chegar aqui no terceiro e trabalhar só o 6º livro, por exemplo. Que também já teve análise desses livros didáticos aqui no canal de matemática. Tá tudo nos cards aqui, vão ali dar uma olhada. Eu analisei o da FTD Prisma e vou analisar já das outras também. Essa é a formação geral básica do currículo do Amazonas para a jornada parcial diurna. Vamos dar uma olhada aqui então na questão dos itinerários. Então os itinerários começam da seguinte forma: projeto de vida, beleza, projeto de vida é básico, todas as grades estão fazendo igual, tem 2 períodos de projeto de vida em cada ano e que tem bastante coisa para ser trabalhado, e se você está aprendendo em projeto de vida já sabe, tem o curso de projeto de vida aqui do Profieldo que vai te ajudar bastante. Projetos integradores, esse aqui é legal. Eu fui analisar o que são esses projetos integradores que eles tanto falam, e aí eu vou voltar com vocês lá em cima, no sumário. E aqui, se você está perdido o que é projetos integradores, você vem aqui ó, na página 395, clica aqui ó, e pã. Aqui tem os projetos integradores, ele falando sobre o que é esses projetos integradores. Então é o momento em que vocês vão trabalhar a estrutura temática junto de forma interdisciplinar. Então aqui nós temos as modalidades, a STEAM, a mídia, educação, protagonismo juvenil e mediação de conflitos. Projetos integradores é muito legal. Por quê? Nós temos os livros de projetos integradores. Olha eles aqui, ó, tá? Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre eles também. E nós temos esse livro de projetos integradores. A maioria das redes vai deixar esses livros para serem trabalhados dentro dos itinerários, das eletivas e até mesmo dentro da FGB. O Amazonas trouxe um componente específico para trabalhar com esses projetos integradores. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Peguem os livros de projetos integradores. Se você não sabe como utilizar ele, vai ali ó, no card. Tem vídeos sobre como utilizar esses projetos integradores e colocam eles em práticas. Esse componente vai ser excelente, porque ele vai trazer a prática do que aquilo que é aplicado na FGB. E tem bastante tempo, ó, 2 períodos no primeiro ano, 2 no segundo e 1 no terceiro. Muito legal. Eu gostei bastante dessa parte aqui. E cultura digital, que tem um único períodozinho, tá, no primeiro ano e depois não tem mais. É óbvio que a cultura digital vai ser muito trabalhado aqui nos projetos integradores e em todas as outras, eu sei. Mas se a gente tivesse um pouquinho mais aqui, seria legal, né? 2 períodozinhos aqui, como a do Rio Grande do Sul faz. Mas tudo bem. Se você não sabe o que fazer em cultura digital, tem curso do Profieldo também para você, tá lá embaixo. E aqui vem outros componentes que são obrigatórios: educação financeira, fiscal e empreendedora. É um período no primeiro ano? É, mas é muito bom. Gosto muito disso aqui, acho que o professor de matemática vai trabalhar isso aqui. Trago muito para eles sobre a questão de empréstimo, mostre para eles o que é cartão de crédito, que isso vai ajudar na vida deles. Interculturalidade e diversidade amazônica. O Amazonas, pela sua diversidade, né, tem que muito trabalhar isso aqui. Então acho que aqui vai ser trabalhado muito com o professor de humanas. Educação ambiental e sustentabilidade no Amazonas. Obviamente a gente precisa trabalhar isso e vocês têm temas enormes, né? Como trabalhar sem desmatar, como trabalhar de forma sustentável ali. Então é um período no terceiro ano. O que temos nesses 3 aqui é a mesma carga horária, só que um em cada ano, ok? Acredito que esse aqui vai ficar muito mais para o professor de natureza. Aqui nós temos a culminância de projetos, tá? Não tem carga horária semanal, tá vendo? Só tem a carga horária anual. Seriam 8 horas por ano, fechando 24. Como é que vai ser a prática disso? Eu não sei. Se você é do Amazonas, comenta aqui embaixo para mim e me diz como é que vai ser a prática disso. Alguma coisa a ver com os projetos integradores. E então nós temos as unidades curriculares de aprofundamento e as eletivas. No primeiro ano não tem. Significa o que isso? Que não tem escolha para os estudantes no primeiro ano. O que eu acho que nesse primeiro momento de implantação está correto. Porque eles estão vindo sem ter sido preparados para escolher. Até porque as redes não sabiam como ia acontecer isso. Então agora no primeiro ano, lá dentro de projeto de vida, dos projetos integradores, da cultura digital, nós vamos ajudá-los a entender o que eles vão ter que escolher e ajudar a que eles entendam quem eles são, para que no segundo ano eles possam escolher as unidades de aprofundamento e as unidades eletivas. Serão
No segundo ano, 6 períodos de aprofundamento no segundo ano e 2 períodos de eletivas no segundo ano também. Se vai ser uma eletiva com 2 períodos ou 2 eletivas, aí vai ser uma construção que vai vir durante o ano provavelmente. O mesmo vale depois para o terceiro ano, que seriam 12 períodos de aprofundamento e 2 períodos de eletivas. Eu vou dizer para vocês que eu gostei muito do currículo do Amazonas. Outros currículos, como é o do Rio Grande do Sul, está colocando 10 de aprofundamento e 20 de aprofundamento, tirando horas aqui, sabe? Diminuindo aqui a carga horária dessas unidades comuns, como são chamadas, que trazem temas que são importantes para eles. Eu gostei muito do currículo do Amazonas, inclusive no final ele fecha 1.208 horas de itinerário, né? Um pouco mais das 1.200 que é o mínimo, mas no final fecha as 3.000, sendo 1.000 por ano. O que vai acontecer? A carga semanal serão 40 horas. Então vocês vão ter 5 períodos ou 4 períodos e um contraturno. Isso não está descrito aqui na grade, mas se você é professor do Amazonas, conta para mim. Se você é estudante do Amazonas, conta para mim aqui embaixo como é que vai ser. E aqui tem observações, que elas são igual nos três. Vamos trabalhar aqui, ó. Geografia e História do Amazonas serão trabalhados dentro de Geografia e História. Preparação para o trabalho, né, o mundo do trabalho, como algumas outras redes estão trabalhando, deverá destacar a relação da teoria com a prática. As atividades artísticas estão trabalhadas dentro de arte e vão ser definidas de forma de projeto pela escola. As atividades esportivas ficam dentro da educação física e serão definidas pela escola, jogos, ginástica, xadrez, etc. Cultura afro-brasileira é tema transversal, tem que ser trabalhado por todo mundo. Vamos dar uma olhada aqui no noturno. Então, o noturno também vai ter esse aumento para 3.000 horas. Então, vamos ver como é que ele ficou? O noturno tem a carga horária total aqui e também implanta para o primeiro ano. Na mesma forma, ele não vai ter literatura, mas ele tem uma diferença. Olha aqui. Nós vamos ter 3 períodos na primeira série de língua portuguesa, 2 e 2, enquanto que aqui a gente tinha 4, 3 e 2. Então, tem um pouco menos de língua portuguesa no noturno. O mesmo, ó, agora a arte continua igual, a parte da natureza continua igual e a matemática também tem uma redução. Ó. Em vez de 4, 3 e 1, tem 2, 2 e 2. Faz mais lógica na minha cabeça, né? Mas história 2, 2, 1 e aqui a história tem um a menos aqui, né? No caso a história no diurno tem 2 períodos de geografia também, sendo que aqui tem apenas um no segundo e um no terceiro. O total fecha 1.632 horas, que é um pouco menos do que as 1.800, que é o mínimo. Pode ter menos? Pode. Pode até zerar a formação geral básica, desde que as competências sejam trabalhadas dentro dos itinerários. Vamos olhar aqui a diferença. Olha aqui, ó, projeto de vida. 3 períodos de projeto de vida no primeiro ano, 2 e 2. Então aqui nós temos essa carga horária vindo mais para a área dos itinerários. Projetos integradores também tem 3 no primeiro, 2 e 2. Cultura digital vai ter 2 períodos no primeiro ano. Educação financeira vai ter 2. Interculturalidade vai estar jogada para o terceiro ano com 2 períodos. A educação ambiental também. E também temos culminância de projetos. Ó. O que eu reparei aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Unidades curriculares de aprofundamento. Continua não tendo nada no primeiro ano. E vai ter 11 períodos no segundo e 9 só no terceiro. Vai fechar as 3.000 horas também, dá 1.368. E o que a gente repara aqui no noturno? A gente repara que ele está mais focado para a questão prática do que o diurno, que tem muito mais a questão de formação geral básica. Então aqui a gente tem muito mais prático e componentes obrigatórios, né? As unidades curriculares comuns. Então a gente vai ter mais unidades comuns, que é a educação financeira, interculturalidade e a educação ambiental e o projeto de vida e projetos integradores. Essa é a parte comum. Inclusive não tem eletivas de noite, tem só aprofundamento. Você vai escolher qual que vai ser o seu itinerário de aprofundamento e vai trabalhar a partir daí, fechando as 3.000 horas. Vai ser as 3.000 presencial? Vai ter algum período que vai ser remoto? Essa é uma possibilidade. Não está aqui contemplado na grade, pelo menos eu não encontrei. Se você for professor ali do Amazonas ou estudante do Amazonas no noturno, comenta aqui embaixo se vai ter alguma coisa no remoto e qual vai ser esses períodos que vão estar no remoto. Vamos para a escola de jornada integral. A integral tem um pouco mais de horas. O total final vai ser 4.200, então vai ter 1.200 horas a mais do que
de tempo parcial. Mas ela mantém as 1.800 de formação geral básica, que não importa se é integral ou parcial, é 1.800 é o máximo. Português 3, 2 e 1. A arte mantém, língua portuguesa mantém, mas um período só no terceiro ano de língua portuguesa. O mesmo vale para matemática, um período só de matemática. Tem 2 períodos de matemática na primeira série e 2 na segunda série, fechando só um na terceira série. Já avisei que vai dar merda isso. Eu acho pouca matemática, sou sincero em dizer para vocês, mas tudo bem. Mesma coisa física, ó, só tem um período de física, ok? É claro, é o tempo integral e o tempo integral vai ter algumas unidades curriculares específicas para eles, que vai ter muita matemática, vai ter muita língua portuguesa. Tudo bem, vai estar diluído ali, mas para que isso funcione, nós precisamos de planejamento. Então, os professores vão ter que planejar em área e em grupo. Não dá para separar a formação geral básica dos itinerários. Projeto de vida 222, projetos integradores 222, interessante. Estudos orientados. Então, como eu disse, a parte de estudos orientados vai estar aqui contemplada. Então, essa é aquele que só tem para os integrais. Em todas as redes integrais tem esses estudos orientados. Cultura digital tem 2 períodos no primeiro ano, muito bom. E educação financeira também. Aí a gente vai ter 2 períodos de educação financeira no primeiro ano, interculturalidade 2 no segundo e a sustentabilidade vai ter 2 no terceiro. Depois entram as unidades curriculares eletivas orientadas. Então aqui são aquelas orientadas pelos professores, sendo que vai ter no primeiro ano, então os estudantes podem escolher aqui, né, essas eletivas de acordo com a disponibilidade das escolas, é claro. 2, 2 e a 3, 1 e 1. Isso vai ser só no primeiro ano. Porque no segundo ano e no terceiro ano, 4 períodos serão de eletivas livres. Então, também de escolha do estudante. E, por fim, os aprofundamentos. Então, os itinerários de aprofundamento, 10 períodos no segundo ano e 12 períodos no terceiro ano, fechando um total de 4.200. Gostei também desse integral, bem interessante. Vai ter muita diluição da língua portuguesa e da matemática, principalmente dentro aqui das unidades curriculares eletivas, então vai ter que ser trabalhado muito em área. Eu gostei mesmo desse currículo, o currículo é muito bom, eu recomendo que algumas redes que estão pedalando com currículos, principalmente pessoal que está deixando natureza e as humanas de lado no terceiro ano, que deem uma olhada de novo, né? Revejam o pessoal das redes, seria bem interessante, esse currículo está muito legal, gostei pra caramba. Tem algumas questões, nenhum é perfeito, obviamente, mas a questão de projetos integradores também me chama bastante atenção. O que você está achando do currículo? Comenta aqui embaixo e compartilha com geral para a gente poder fazer com que essas ideias cheguem em mais e mais pessoas. Pessoal do Amazonas, vai ali embaixo, comenta, conta como é que está sendo a implantação. Valeu, um forte abraço e se cuida.